Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há algumas semanas assisti a um jogo de futebol de jovens de 14, 15 anos, num campo de férias. Não eram propriamente jogadores do Euro 2024, mas até se esforçavam. Ou melhor, quase todos se esforçavam, porque havia um que praticamente não se mexia. Até tinha toque de bola, como se diz, mas não corria quase nada. Nesse jogo houve um intervalo para os jogadores se refrescarem e eis que começou a segunda parte. E surpreende-me ao ver que este mesmo jogador, talentoso, mas preguiçoso, tinha mudado completamente de atitude. Estava mais rápido, mais ágil, tinha marcado vários golos, corria, defendia. E eu pensei, mas o que é que lhe deram de beber? E estavam no banco também algumas pessoas surpreendidas, até que uma das pessoas que estava ao meu lado comentou-me com certo sarcasmo. Claro, aquele que está ali de pé, na bancada, é o pai dele. Sim, aquele que tem a máquina fotográfica. Isso é o melhor doping para qualquer jogador. Senhor, aquela frase ajudou-me a rezar, porque jogamos de forma diferente quando se está perante os amigos, perante o treinador, mas sobretudo perante um pai ou uma mãe. É agora também, Senhor, o momento de prestar homenagem a tantos pais e mães que, não gostando de futebol, acompanham os filhos em treinos, em jogos, em torneios. Este rapaz jogou o melhor que pôde na segunda parte. Não porque o pai o ia deixar sem sobremesa se ele não marcasse um golo, mas porque queria impressionar o pai. Ele queria deixar o seu pai orgulhoso. Senhor, esta história ajudou-me a rezar e fez-me até pensar no Evangelho que ouvimos hoje na missa. Diz assim: naquele tempo os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remédio de pano novo em vestido velho, porque o remendo puxa o vestido e o rasgão fica maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, os odres rebentam, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Senhor, a grande lição que tu queres dar aos fariseus não é o jejum, mas o reconhecimento da tua presença. A atitude crítica dos fariseus revela até uma falta de conhecimento do sentido da lei e também uma falta de retidão de intenção. Para eles o jejum tinha um valor absoluto em si mesmo. Eles são incapazes de se dar conta da presença do esposo que és tu. E se eu me dou conta da tua presença na minha vida, Jesus, então mudo a forma de trabalhar, de tratar aquele familiar difícil e de me portar-me bem no trânsito. Ou seja, a tua presença muda a minha atitude. Pensava nisto a propósito da palavra piedade e da expressão que nós conhecemos, viver de piedade, que não diz respeito a uma pessoa pia, no sentido depreciativo do termo, ou a uma pessoa que é beata, não é? A piedade, no seu sentido original, diz respeito à atitude de uma criança para com os seus pais. É mais ou menos assim uma espécie de mistura de amor, confiança, reverência. E se essa é a nossa disposição habitual para com o nosso Pai, então estamos a viver o dom da piedade. É por isso a presença de Deus, de um Pai, o dom da piedade, leva-nos a dar o melhor de nós mesmos. E fazemos-lo não pensando na recompensa, mas com uma intenção reta. Diz o Papa Francisco, não é? Mesmo a oração, a caridade e o jejum podem tornar-se autorreferenciais. Em cada gesto, mesmo no mais belo, pode esconder-se a decadência da autossatisfação. Então o coração não é completamente livre, porque não procura o amor ao Pai e aos irmãos, mas a aprovação humana, o aplauso das pessoas, a própria glória. Pois, assim a virtude humana da piedade é aperfeiçoada pela graça, que infunde a virtude sobrenatural da piedade. Porque, claro, no domínio sobrenatural, o nosso Pai não é um Pai qualquer. Senhor, Tu és Deus. E para ser um bom filho de Deus, de um Deus sobrenatural, é preciso uma graça sobrenatural. Quando nós temos essa virtude sobrenatural, seguindo o exemplo do nosso jogador de futebol,
Fazem-se as coisas de tal forma que o nosso Pai Deus se orgulha de nós. Pois bem, Jesus, essa é a virtude sobrenatural da piedade que te pedimos hoje e que nos faz saber e, sobretudo, comportar-nos como filhos teus. E então, mas e o dom do Espírito Santo? Pois o dom do Espírito Santo aperfeiçoa essa virtude da piedade. Claro, Jesus, que nesta aventura de sermos bons filhos teus, temos sempre as nossas limitações humanas. Mesmo com a graça, chegamos até onde chegamos. O único, Senhor, o único que é um bom filho de Deus és tu, o Filho unigênito. Bem, mas não me queria alongar nesta explicação. Talvez tudo se pudesse resumir numa só frase, isto é, pelo dom da misericórdia, o Espírito Santo faz de mim, pela graça, aquilo que tu, Jesus, és por natureza. Tu és o Filho de Deus por natureza, eu sou-o por graça. E para que essa graça de ser Filho de Deus me torne cada vez mais parecido contigo, preciso que o teu Espírito, o Espírito Santo, me infunda os mesmos sentimentos do teu Filho, o teu amor pelo Pai, o teu amor por todos os meus irmãos no mundo inteiro. Senhor, infunda no meu coração esse dom da piedade, para que eu saiba ser o Filho de Deus que o meu Pai espera que eu seja, para que eu seja o irmão de todos os homens e mulheres no mundo inteiro que o meu Pai Deus quer que eu seja. Deus Espírito Santo, torna-me cada vez mais parecido com Jesus, um filho melhor, mais apaixonado pelo meu Pai Deus, mais obediente, mais devoto, mais dócil, mais apaixonado por todas as filhas e filhos do meu Pai Deus. É isso que eu te peço. E é isso que vai mudar a minha vida. Não só vai mudar a minha vida durante os 90 minutos de um jogo de futebol, que o pai vê o seu filho a jogar, mas os 60 segundos de cada um dos 60 minutos, de cada uma das 24 horas, de cada uma dos 365 dias de cada ano da minha vida. No fundo, para resumir tudo isto, podemos pensar, ser filho de Deus é sentir-se sempre olhado por alguém que nos ama, sentir que estamos sempre alive, em direto. Alguém que olha para nós como se fôssemos os vocalistas dos Smashing Pumpkins, ou dos Pearl Jam, ou dos Arcade Fire, estas bandas que vão estar no Nós Alive. Foi esse, Senhor, o olhar que tu fizeste com que os santos transformassem este mundo. Eles sabiam que Deus estava ao seu lado, em todos os momentos, e olhavam para Deus como um Pai amoroso, que tu és. Ai, Jesus, se tu e eu correspondêssemos também a esta profundidade deste mistério. Saber que Deus é meu Pai, que me escolheu para seu Filho, e que Jesus pagou esta audação com todo o seu sangue, é tudo. Conta-se que um dia uma noviça entrou na cela de Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus, e encontrou-a muito concentrada. A santa estava a cozer, mas parecia estar em profunda contemplação. Em que estás a pensar? Perguntou-lhe a noviça. Estou a meditar no Pai Nosso, respondeu ela. É tão doce chamar a Deus nosso Pai. E enquanto dizia isto, as lágrimas começaram a brotar-lhe dos olhos. Bastava aos santos meditarem o Pai Nosso, como dizia Santa Teresa de Jesus. Espanta-me ver que em tão poucas palavras se encerra toda a contemplação e a perfeição que parece não precisarmos de outro livro senão estudar este, o Pai Nosso. Isso é ser santo. Deus Espírito Santo, concede-me o dom da piedade, para que eu possa amar mais o meu Pai Deus e, consequentemente, amá-lo melhor. Concede-me, Senhor, a graça de olhar para além das regras dos fariseus e de colocar o amor de Deus acima de tudo, na certeza de que só este amor pode ordenar os preceitos e os propósitos que eu tenho na minha vida. E, claro, ao tornar-me mais parecido com Jesus, amarei mais a minha Mãe Imaculada, com o terno afecto de uma criança apaixonada, e poderei também ser um melhor filho do meu Pai e Senhor São José, e amar mais o meu anjo da guarda, todos os anjos e todos os santos e as almas do purgatório. Sendo mais parecido contigo, Jesus, não terei dificuldade em amar todas as pessoas, e peço-te que cresça a minha reverência pelo sagrado, o carinho com que pego na Bíblia, a forma como me arranjo para não ir à missa como se estivesse na praia, a maneira como faço uma genuflexão quando entro numa igreja, a atenção com que rezo o Pai Nosso, sem ser a correr. Algumas pessoas parece que rezam como aqueles anúncios dos medicamentos, não é? Em caso de persistência dos sintomas, consultação médica ou farmacêutico. Não, Senhor, eu tenho que rezar com mais calma. Senhor, ajuda-me a perceber-me da Tua presença, a viver bem a piedade, também agora, no verão,
no cuidado próprio para te visitar nas igrejas, para reconhecer a tua presença, para saber reconhecer-te naqueles sítios onde costumo ir, à minha paróquia, ao meu grupo de oração, etc. Rezar com calma, saber rezar com o corpo, ter carinho pela liturgia e por tudo o que está ao serviço do culto de Deus. Deus, meu Pai, aumentará também a minha piedade. Minha Mãe, ajuda-me a ter sempre presente o Teu Filho em tudo o que eu faço. Saber que estou sempre em on, estou sempre alive. Nós alive com o Teu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.